Agora, eles dizem, se há um profeta, então, o profeta fala para que a igreja inteira, o que é um profeta? O que é isto? Um divino revelador da palavra divina, o qual tem a revelação da palavra para entregar às pessoas. Então, a mesma edifica a todos, entendem? Bom dia! É 28 de novembro. As águias estão se reunindo, louvado seja o Senhor. Esta é uma carta vinda do Tabernáculo Brana e do irmão Joseph Brana. Ele começa abordando os diferentes eventos que agora estão acontecendo, os quais foram profetizados na palavra. E nós agradecemos ao Senhor por estarmos ouvindo esta mensagem e ouvindo o que Deus nos disse para o nosso tempo exatamente agora. Estas eras da igreja, as quais o irmão Joseph sentiu conduzido por Deus a tocar no tabernáculo Brana para a noiva de Cristo no mundo todo, elas nos deram outra chance de simplesmente aceitarmos a Deus de acordo com a sua palavra. Agora vejamos o que Deus disse há 60 anos atrás e o que é para hoje. Nós ouviremos o profeta de Deus dizendo divinamente o que isto significa para nós. Aqui está o irmão Joseph Brana. Queridos mestres construtores, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós te pedimos que estejas conosco, Pai, que nos abençoe e que nos ajude a sermos sábios mestres construtores. Nesta hora de grande angústia entre as pessoas, o irmão Joseph continua: oh, como amamos o tempo de Deus! Ele é sempre perfeito. Ele tem um tempo e uma época para tudo. O seu relógio está sempre funcionando com perfeição. Ele não estará nem um segundo atrás. Tudo acontecerá exatamente da maneira e no tempo que Deus disse que aconteceria. A razão para este tempo especial era que sobre o meu coração, o Espírito Santo colocou este aviso de convicção que a igreja, neste dia, deveria ter esta mensagem, porque eu creio que esta é a mensagem mais sobressalente da Bíblia, pois ela revela Cristo na sua igreja neste tempo. O irmão Joseph continua: quanto podemos ter certeza hoje que cada mensagem que estamos ouvindo está na sua perfeita vontade, no seu perfeito tempo. Eu não creio que seja por coincidência ou pela vontade do homem que nós estamos ouvindo as 7 eras da igreja neste momento. Em 1960, o Espírito Santo revelou ao seu 7º anjo mensageiro que era tempo dele advertir a sua noiva e anunciar-lhe a revelação das 7 eras da igreja. Foi também a primeira vez na história que um homem católico foi eleito para ser o presidente dos Estados Unidos. Ele nos disse para recordarmos a profecia que o Senhor lhe deu em 1933. Como eles permitiriam que as mulheres votassem, e ao fazê-lo, elas elegeriam a pessoa errada. John Kennedy venceu a eleição por uma margem muito pequena sobre o presidente em exercício, o republicano Richard Nixon. A eleição foi provada como sendo corrupta por máquinas de voto fraudulentas. Agora, 60 anos mais tarde, até hoje, o Senhor está nos conduzindo a ouvirmos as 7 eras da igreja novamente, no exato momento em que um segundo presidente católico foi eleito nos Estados Unidos. É também a primeira vez na história que uma mulher é eleita como vice-presidente. Esta eleição também está sendo contestada como corrupta pelo atual presidente republicano, Donald Trump. Ele nos contou como Constantino formou o Concílio de Nicéia para unir a Igreja e o Estado e torná-los um só.
Ele tinha na sua mente fortalecer o seu império para de qualquer forma consolidá-los e uni-los, o que faria dele o maior governante do mundo. O nicolaísmo e o paganismo uniram-se e formaram-se, dando origem à primeira igreja organizada. Havia cerca de 1.500 delegados e bispos que participaram do concílio, mas eles o anularam por corrupção e votaram que a igreja seria colocada debaixo da supervisão de papas e bispos. Ele nos contou como Acabe usou pela primeira vez esta estratégia para fortalecer o seu reino e assegurá-lo casando-se com a mulher Jezabel. Foi uma manobra política para unir o povo e fortalecer o seu reino. E eles adoraram o dragão que deu poder à besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem é capaz de fazer guerra contra ela? Nós fomos advertidos pela palavra que há somente um homem suficientemente poderoso para fazer isto, e este é o Papa. Ele disse: vamos nos organizar e nos unir. O presidente eleito Biden citou o Papa João Paulo II quando ele apelou aos americanos para não terem medo. Também, ao citar um hino católico no seu primeiro discurso como presidente eleito, Biden encara sua fé como uma forma de curar e de liderar. Uma semana antes do dia das eleições, enquanto estava na Geórgia, ele citou longamente a mais recente encíclica papal, Fratelli Tutti, o que significa nós estamos todos no mesmo barco. Num artigo noticioso, um jornalista disse: em geral, as passagens que Biden escolheu citar sugerem que ele pode estar pensando em como a sua própria fé católica deve orientar a sua abordagem para liderar uma nação composta por católicos e por não católicos. A cronometragem de Deus é perfeita. Nós vemos os acontecimentos modernos serem esclarecidos por profecia. As Escrituras estão se cumprindo. Um presidente católico e a sua vice-presidente, uma mulher, estão unindo a igreja e o Estado para fortalecerem o reino deles, assim como Acabe e Constantino. A cronometragem está cumprindo exatamente como o profeta nos disse. Mas Deus não estava com eles. Onde estava Deus? Ele estava com os seus santos em alguma pequena casa ou numa caverna. Louvado seja o Senhor! O que a sua noiva está fazendo? Sentados juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ouvindo o alimento das ovelhas. Junte-se a nós e faça parte das Escrituras que estão se cumprindo, enquanto ouvimos a voz de Deus falar conosco no domingo, às 14h, horário de Jeffersonville, para ouvirmos A Era da Igreja de Tiatira, 8 de dezembro de 1960. Irmão Joseph Branham. As Escrituras para lermos em preparação para ouvirmos o sermão da Era da Igreja de Tiatira são Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 4, Apocalipse capítulo 13, versículo 6 ao 8, Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Isto conclui a carta do Tabernáculo Branham e do irmão Joseph Branham. Que Deus te abençoe e te dê coragem para obedecer e ouvir o que Deus está nos guiando a fazer através do Espírito Santo hoje, para você e para mim, a noiva de Jesus Cristo. Shalom. Deus te abençoe.